Dando continuidade da aula passada, que a gente olhou conjunções coordenativas, vamos agora olhar conjunções subordinativas, certo? O que são elas? São aquelas que ligam duas orações, sendo uma delas dependente da outra. Diferentemente da oração coordenada, que elas têm uma relação de independência entre si, aqui nas conjunções subordinativas, como o próprio nome diz, elas são subordinadas dependentes uma da outra, certo? Vamos ao exemplo. O baile já tinha começado quando ela chegou, então eu tenho 3 destaques. O baile já tinha começado, que é a oração principal, quando a conjunção subordinativa, e ela chegou, que é a oração subordinada. As conjunções subordinativas, elas podem se subdividir em integrantes e adverbiais. As principais conjunções integrantes são que e se. Toda vez que você vê que e se, quer dizer que elas são uma oração, elas fazem parte de uma oração subordinada e são conjunções subordinativas. Por quê? Porque elas introduzem o completo ou integral sentido da frase, certo? Vamos ao exemplo. Espero que você volte. O outro exemplo, não sei se ele voltará. Então, toda vez que tiver que ou se em uma frase, você já sabe que ela é uma conjunção subordinada integrante. Vamos agora a adverbiais. As adverbiais, elas têm mais subdivisões. Elas podem ser causais, consecutivas, comparativas, conformativas, concessivas, condicionais, proporcionais, finais e temporais. Diferentemente da integrante, que ela completa o sentido, aqui ela tem uma função de adjunto adverbial. O que é uma função de adjunto adverbial? É aquela que traz mais uma informação, uma qualificação para a oração principal, certo? Ela tem a função do advérbio mesmo, do próprio adjunto adverbial. Só que elas são ligadas por uma conjunção subordinada. Vamos ver cada uma delas. As causais, elas introduzem uma oração que é causa da ocorrência da oração principal. Então, toda vez que eu ler uma oração como essa, por exemplo, ele não fez a pesquisa porque não dispunha de meios. Como não se interessa por arte, desistiu do curso. Então, toda vez que eu tiver uma frase que ela me expressa uma relação de ocorrência da oração principal, eu vou ter nessa frase uma conjunção subordinada causal. As principais são porque, como, pois que, visto que, uma vez que, por quanto, já que e desde que. As consecutivas, toda vez que eu tenho uma consequência da oração principal. Vamos lá no exemplo. Estudou tanto durante a noite que dormiu na hora do exame. Toda vez que eu tiver uma relação de consequência entre a oração principal, estudou tanto durante a noite, para a oração subordinada, dormiu na hora do exame, eu vou ter uma conjunção que liga elas duas de forma subordinativa. Ah, professora, mas ali eu tenho o que novamente? Sim, mas diferentemente da minha oração subordinada integral, aqui ele estabelece uma relação de consequência da oração principal, certo? Então, toda vez que eu entender que uma frase ela está sendo explicativa, que ela está explicando uma consequência, eu automaticamente já cancelo, eu já descarto a possibilidade dessa conjunção que, ser uma conjunção integrante, porque ele está me dando uma consequência. Eu tenho duas frases que estabelecem uma relação subordinada entre ambas. Certo. Agora vamos para as comparativas. O próprio nome diz, elas já introduzem uma expressa ideia de comparação com referência à oração principal. Então, toda vez que eu tiver uma ideia de comparação entre duas orações, eu vou ter conjunções subordinativas comparativas. As principais, como, assim, como, tal como se, como, tanto como. Pode perceber que a maioria delas, elas não vêm sozinha, né? Elas vêm sempre acompanhadas da conjunção como aqui. Ó, o jogo de hoje será mais difícil que o de ontem, mais uma vez que aqui. Ele é preguiçoso tal como o irmão. Professora, porque aqui o que aparece várias vezes? Na verdade, o que ele é uma conjunção muito usada na maioria das frases das orações subordinadas. Só que ele sempre tem que estar inserido em um contexto. Como nós vimos na última vez, ele estava inserido no contexto de consequência. E ele também pode ser um contexto integrante, quando as duas orações elas têm sentidos independentes.
Agora aqui ele já está inserido no contexto de comparação. O jogo de hoje será mais difícil que o de ontem. Ele é preguiçoso, tal como o irmão, certo? Então, a ideia de orações subordinadas é sempre você analisar o contexto da frase. Não adianta você olhar a frase, eu vou olhar ele como tal qual, nem que, como, e eu já sei que é comparativa. Não, não é assim. Você tem que ler a frase toda, estabelecer a relação, saber o que ela está te falando, saber o que ela está tentando indicar, para você, assim, poder classificar essa conjunção. Temos também a conformativa. Do mesmo jeito aqui, eu destaco para você que na comparativa a gente tem como, na conformativa a gente também tem como, né? Com a igualdade de conforme. Só que, como eu sempre te falei, analise a frase. Para você saber a conjunção subordinada, você precisa sempre analisar a frase. A frase ela já te dá tudo o que você precisa saber. Então, toda vez que ela for conformativa, ela introduz uma oração que se exprime a conformidade de um fato ou outro. Estar conforme é uma coisa que está combinada, que já tinha sido, que já estava estabelecido, conforme algo estava estabelecido. Uma coisa que já estava sendo combinada entre as duas orações. Vamos lá, um exemplo. O passeio ocorreu como havíamos planejado. Arrume a exposição segundo as ordens do professor. O segundo aqui quer dizer como o professor já ordenou, certo? Então, toda vez que tiver uma relação de conformidade, você vai ter uma conjunção subordinada conformativa. Temos também as concessivas. Concessivas lembra o quê? Concessão, né? Elas introduzem uma oração que expressa ideia contrária da principal, sem, no entanto, impedir sua realização. É tipo assim, o Samuel ele só vai passar na prova se ele estudar, certo? O Samuel ele só vai conseguir entrar no colégio militar se ele estudar. Então vamos lá, ele estabelece uma expressão, ideia contrária da principal, sem, no entanto, impedir a sua realização. Vamos ao exemplo. Embora fosse tarde, fomos visitá-lo. Eu não desistirei desse plano, mesmo que todos me abandonem. Então, eu só vou passar no militar se eu estudar. Essa relação contrária à da principal, sem, no entanto, impedir a sua realização, ela tem uma ideia de concessão. Temos as condicionais. Condicionais lembra o quê? Condição. Ela introduz uma oração que indica a hipótese ou a condição para a ocorrência da principal. São elas: se, caso, contanto que, salvo, se não há caso. Exemplo: se precisar de minha ajuda, telefone-me. Não irei ao escritório hoje, a não ser que haja algum negócio muito urgente. Então, a condicional, ela indica a hipótese ou a condição para ocorrer a oração principal. Temos as proporcionais. As proporcionais, ela introduzem uma oração que expressa um fato relacionado proporcionalmente à ocorrência da principal. Olha o exemplo para ficar mais fácil. O preço fica mais caro à medida que os produtos escasseiam. Quanto mais reclamava, menos atenção recebia. Então, esse tipo de conjunção, mais uma vez lembrando, você só vai conseguir entender e classificar ela sendo que você entendendo o sentido da frase. Aqui é uma relação de proporção, tanto quanto, né? Quanto menos, quanto mais. Então, aqui, essa relação de proporcionalidade, ela sempre vai te dar uma conjunção subordinativa proporcional. Temos também as finais. Elas introduzem uma oração que expressa a finalidade ou objetivo com o que se realiza a principal. Exemplo: toque o sinal para que todos entrem no salão. Aproxime-se a fim de que possamos ver melhor. Essa relação de finalidade, ela sempre está expressa mais uma vez na frase. O macete para descobrir com a classificação da conjunção subordinativa é entender o que a frase lhe diz, certo? São elas para quê, a fim de quê, por quê, para quê, que, novamente o que aqui aparecendo, mas com uma ideia de finalidade, um objetivo. Toda vez que lembra de final, só lembrar de objetivo e ler a frase. Se está te dando uma ideia de objetivo, algo que você possa fazer para melhorar, então aí você tem uma conjunção final, certo? Temos também as temporais. Elas introduzem uma oração que acrescenta uma circunstância de tempo, assim, né, relacionada ao fato expresso na oração principal. Vamos ao exemplo. A briga começou assim que saímos da festa. A cidade ficou mais triste depois que ele partiu. Então, toda vez que a minha frase ela estiver me dando uma ideia de tempo,
de momento, presente, passado, futuro, antes ou depois que algo aconteceu, eu sempre vou ter uma conjunção de subordinada temporal, certo? São elas quando, enquanto, antes que, depois que, logo que, toda vez que, desde que, sempre que, assim que, agora que, mal que. Eu também tenho cedo que, tarde que, certo? Mas essas são mais difíceis de aparecer em seletivos. A mais fácil de cair em seletivo é essa daqui, ó, quando, certo? Toda vez que eu olhar quando e ela estiver estabelecendo uma relação de temporalidade, eu tenho uma conjunção temporal. Próxima aula veremos locução conjuntiva, certo? Agora vamos para a prova.